Olá, amiga psicopedagoga, tudo bem aí com você? Hoje nós temos uma aula aqui muito incrível, mais uma aula fantástica nesse nosso canal. Técnicas projetivas na psicopedagogia. O que serve? Quem elas são? De onde elas vieram? Muitas dúvidas sobre esta sessão na avaliação psicopedagógica. E se você tem essa dúvida também, fique aqui comigo até o final desta aula, porque eu tenho certeza que ela vai te ajudar aí na sua avaliação com o seu paciente. No meu canal no YouTube, seja muito bem-vinda. Eu sou Dardânia Milana, eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga e ensino psicopedagogas a empreenderem, a começarem o seu negócio mesmo que do zero e a saírem do casulo. E para você que já está aqui também e ainda não é inscrito neste bate-canal, eu já peço para você já se inscrever e deixar aí o seu like, o seu joinha para este vídeo, porque se esse assunto já te interessa, então já vai deixando aí o seu like para assim ajudar também a nossa comunidade, a fortalecer essa comunidade que só cresce e também ativar o seu sininho aí para que você não perca nenhum conteúdo que é colocado aqui neste canal. Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolações, queridas. Vamos para a nossa aula, amiga, porque eu tenho certeza que vai te ajudar aí, hein, mulher? Vamos lá, papel e caneta em mãos. Técnicas projetivas na psicopedagogia. Para que serve? O que é isso, produção? Como que eu vou usar isso na minha prática psicopedagógica? Porque tem gente que não usa, o que eles avaliam, o que eles usam. Então vamos lá, muitas dúvidas como estas surgem diariamente lá no meu perfil no Instagram. Muitas amigas perguntam sobre as técnicas projetivas, porque elas realmente, né, quem está começando não sabe para que funciona, para que serve, como que eu vou usar e para que eu vou usar essas provas na minha avaliação psicopedagógica. E há um dilema muito grande aqui, quero trazer para vocês também um pouquinho, compartilhar, porque há muitas psicos que depois que saem da faculdade, elas começam com esse básico, com essa estrutura, que tem um passo a passo na avaliação, e conforme elas vão estudando, algumas optam em não aplicar as técnicas projetivas, e tá tudo bem. O que elas fazem é aplicar, fazer a análise do desenho infantil, que também funciona nas técnicas projetivas. Mas o que são as técnicas projetivas? Ela tem como objetivo investigar os vínculos, né, que o paciente tem em 3 grandes domínios, que é o consigo mesmo, o vínculo escolar e o vínculo familiar. Diferente da psicologia, que ela avalia o desenho da criança. Então, por exemplo, na psicologia eles vão avaliar, nossa, a criança pintou tudo de preto, o que isso representa? Mas por que tanto preto, né? Meu Deus! Não, nós não vamos avaliar o desenho em si da criança, mas nós avaliamos o sujeito. Lembra que eu disse aqui que avalia o sujeito em 3 grandes domínios. Então, nós vamos avaliar a criança, ali o seu paciente que está ali frente a você, que está ali sendo avaliado, analisado. Então, você vai observar o comportamento, a fala dele, se tem uma lógica na sequência dos fatos, nas técnicas projetivas para psico, você verifica ali o que essa criança ela vai falar na hora da produção, quando você dá uma consigna para ela. Porque nas técnicas projetivas, nós temos que dar uma consigna para a criança. Sim, você vai, como são 3 domínios, você precisa dizer para ela o que ela deve fazer naquele desenho. Então, por exemplo, no vínculo familiar, há uma consigna que eu posso dar para a criança. Gostaria que você desenhasse a planta da sua casa como se você estivesse vendo de cima.
esta é uma consigna. E aí eu vou ver o que essa criança ela faz, quais são os seus detalhes, o que ela introduz ali naquele desenho na hora e o que ela vai falando. E depois tem umas questões que você pergunta também para essa criança. Depois tem... E fora dessas questões que você pode perguntar, você pode sim incluir outras perguntas mediante ao que ele for te falando ali nessa sessão de avaliação de técnicas projetivas. E aí você me pergunta, amiga, tenho que usar todas as provas de todos os vínculos? É necessário utilizar todas elas? Bom, cada vínculo que você vai avaliar no seu paciente, você tem ali também uma faixa etária. Então, não é qualquer prova, hoje eu quero aplicar essa no fulaninho aqui. Não. Fulaninho tem quantos anos? Quantos anos tem o seu paciente? E aí, qual é o vínculo que você vai aplicar naquele dia? Então tá, naquele dia eu vou aplicar o vínculo familiar. Então eu vou ver qual é a idade do fulano e qual prova eu posso aplicar naquela faixa etária. Porque também tem uma questão lógica cognitiva. Não dá para você aplicar algo que exige da criança além do que é esperado para a idade dela, né? Então você não precisa aplicar todas as provas de todos os vínculos. Ah, mas como você faz, amiga? Vou explicar para vocês. Fiquem aqui comigo, não me abandonem. Eu faço da seguinte forma. Eu pego um vínculo, né, uma prova de cada vínculo. Então, vamos lá, nas projetivas, no vínculo familiar tem 3 provas, 3 consignas. Não vou usar as 3 com um paciente. Vou ver qual que é para a faixa etária dele e vou aplicar uma do vínculo familiar. A mesma coisa eu faço para o vínculo escolar e a mesma coisa para o vínculo consigo mesmo. Por que isso? Para que também não fique confuso até para você. Porque você vai ficar falando ali com a criança e vai pedindo para ela desenhar, e vai ficar maçante também a sua sessão, né? E pode não ter o rendimento que você espera ali naquela avaliação. E então é necessário você ter isso muito bem pautado, muito bem embasado ali na sua avaliação. Então você não precisa aplicar todas as provas. Você vai aplicar também mediante a queixa que chegou para você, mediante aquilo que você está observando para a sua possível hipótese diagnóstica, né? Então, é necessário também você ter este conhecimento. Agora, voltando aqui um pouquinho para o desenho infantil, que nós podemos avaliar, porque tem algumas questões que são esperadas, nós já falamos um pouco sobre isso aqui no canal, que o desenvolvimento humano, ele exige algumas etapas que sejam desenvolvidas no ser humano. Então, o desenvolvimento infantil não foge disso. Então, a gente precisa entender, sim, de desenvolvimento infantil, de marcos do desenvolvimento, o que é esperado para cada idade da criança, por exemplo. Porque aí, na hora que ela vai aplicar um desenho, não que eu vou avaliar o desenho, mas o infantil é possível, como psicopedagoga, você observar. Uma criança de 10 anos, quando você pede para ele desenhar no vínculo familiar, ele desenha ainda as pessoas com palitinhos, mas de acordo com o desenvolvimento humano, isso não é esperado para uma criança de 10 anos. Isso aí é esperado para uma criança de 4 anos, ela ainda desenha em palitinhos. Com 10 anos ela já coloca mais coisas no corpo, né? Já desenha um olhinho mais formalizado, enfim. Aí você entende de desenvolvimento infantil. Você sabe o que é esperado para aquela faixa etária, para aquela idade. E aí, com o complemento da sua avaliação, você pode observar se aquela criança tem um atraso cognitivo. E olha só o desenho te dizendo aí muitas coisas. Olha lá as técnicas projetivas te alertando sobre isso também.
E outras coisas que acontecem nesse momento de técnicas projetivas que é muito real, é muito verdadeiro. Aconteceu já comigo, com um paciente que eu avaliava. Durante a entrevista inicial, a anamnese, a mãe não contou tudo que ela precisava contar, né? E algumas coisas ela acabou, não sei se ela esqueceu, se ela não estava confortável ainda naquele momento para contar, que a criança acabou me contando, ou até às vezes, né, eles acham que não faz sentido contar aquilo, que para eles aquilo não é a causa do problema. Mas quando você faz uma avaliação bem embasada, bem focada, você sabe para onde você está indo, muita coisa pode te acontecer aí nessa sessão de avaliação. Então, como a mãe não havia contado tantos detalhes, algumas coisas assim ela deixou encoberta durante essas sessões com ela, nas técnicas projetivas a criança abre o jogo. Então, por exemplo, lá na família, ele não se desenhava. Quando se desenhou, ele colocou para fora de casa. E aí eu perguntava, mas onde está o fulano, né, que era o padrasto? Onde está sua mãe? E aí ele contava de outras pessoas que viviam no mesmo quintal, mas a família em si não tinha nenhum vínculo. E ele falava, tava sozinho, eu fui pra rua, eu fui soltar pipa esse dia, eu fico mais sozinho na minha casa, aí o meu padrasto briga muito comigo, ele me chama disso. Começou a contar tudo. E aí quando ele desenhou na escola, ele já se desenhou, marcou o lugar dele, se atentou aos detalhes, muitos detalhes. Detalhe de lousa, detalhe de porta, fechadura da porta, o corredor da escola, armário, tudo ele colocou, professora, colocou os amigos, deu nome para os amigos. E na casa, nem o nome do armário ele lembrava que era armário, para vocês terem ideia. Uma criança de 9 anos. 9 para 10 anos. E aí, quando eu fui dar a devolutiva para a mãe, nessa sessão, ela chorou muito e dizia que realmente tinha um problema ali com o padrasto. Então, aquela criança não se sentia bem dentro de casa. E a família, que é a referência, que seria para eles ali o adulto referência, o ponto a fortaleza dessa criança, ele não tinha isso. E aí refletia na aprendizagem. Mas olha quanta coisa eu descobri nas técnicas projetivas. Quando eu ia fazer os outros testes, eu vi que tinha um declínio na aprendizagem, que tinha ali um atraso em relação à leitura e escrita, que até mesmo um possível transtorno, mas que estava acarretando de situações que ele estava vivenciando dentro da casa dele. Então, entende como que essa avaliação também ela é importante, porque aí ele vai falando para você os comportamentos, ele vai falando para você o que o incomoda, ele vai falando para você e desenhando aquilo que está trazendo para ele essa dificuldade, o que está incomodando ele. Então, por isso que o nosso olhar, o nosso ouvido na avaliação é muito importante. Por isso que essa nossa escuta, ela é de extrema importância nessa avaliação. Em todo o percurso da avaliação. É o instrumento mais utilizado. Você fica aí pensando em testes, pensando em jogos, mas a nossa escuta é o melhor instrumento que nós temos para poder avaliar o nosso paciente, o nosso aluno, a pessoa que chega até nós. Então, queridas, as técnicas projetivas, elas servem, recapitulando aqui, para nós identificarmos os vínculos que o sujeito tem em 3 grandes domínios ali relacionados à aprendizagem. Então, às vezes, você vai ter lá o seu paciente que
nesse caso que eu contei aqui para vocês, o paciente tinha um vínculo lá dentro do ambiente escolar, mas pode ser que você pegue um que não tenha esse vínculo, e ele vai te falar, você vai fazer perguntas para ele de como que é a professora, talvez ele vai falar, a professora é assim, assado, ela faz isso, ela faz o outro. Eu já tive um também que falou que, olha, eu não gostava da escola tal, porque lá a professora, ela pegava um negócio que ela batia na lousa e gritava muito, batia muito forte na lousa que até fazia o nosso ouvido doer. Eu não gostava dessa escola. Mas agora minha mãe me trocou de escola. Olha só quantos detalhes que eles contam pra gente. E aí imagina, né? O que não ocasiona ali no ambiente que a criança vai aprender a ler e escrever e a professora pega o suposto negócio que eu acho que era um apagador e batia na lousa, né? Então, ele não vai ter um vínculo, ele não vai se sentir confortável ali naquele ambiente. E aí, isso aí a gente precisa identificar e depois colocar as orientações também no nosso relatório psicopedagógico. Então, esta foi a nossa aula de hoje sobre as técnicas projetivas. E ainda eu falei também sobre eu preciso usar todas as provas, eu preciso fazer todas as provas com um único paciente? Meu Deus, que loucura! Preciso, não preciso? Então, tá tudo aqui explicadinho nos mínimos detalhes para você nessa nossa super aula. E se você ainda tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão sobre a psicopedagogia, o que você quer saber? Coloque aqui nos comentários que eu volto com aulas explicativas para você, agendo aqui para poder ajudar e eu respondo todos vocês. Então, não deixe de colocar o seu comentário, é muito importante aqui também para mim, para eu saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, como é que eu estou ajudando vocês, se eu não estou ajudando e como que eu posso ajudar, tá bom? E assim a nossa comunidade vai crescendo, vai se fortalecendo, e se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, se em algum lugar aqui vai aparecer aí para você clicar e se inscrever nesse canal, e já deixa sempre aí o seu joinha no vídeo, se o assunto te ajudou, se abriu a sua mente também, ó. Já deixa o seu like aí, porque é muito importante também a gente saber se vocês estão gostando dos conteúdos que estão sendo disponibilizados aqui para vocês. Ah, e não esquece de ativar também o sininho aí para você receber, né, todos os conteúdos, todas as aulas que eu disponibilizo aqui para vocês. E amigas, muito obrigada por você ter ficado comigo até agora aqui e eu te espero na nossa próxima aula, tá bom? Até mais!